A paz de Jesus Cristo, que excede todo e qualquer entendimento, a graça e a paz de Deus, seja sobre a vida de todos, sem exceção. Que no dia chamado hoje, as bênçãos do Senhor esteja com todos os queridos e amados. Desculpe. Hoje é mais um dia que o Senhor nos preparou, segunda-feira, dia 20, de julho, do ano de 2026, mais independentemente do ano, do dia e horário em que você irá assistir e ouvir este vídeo, que as bênçãos do Senhor se derramem sobre vossa casa e sobre vossa família. Dito isto, hoje nós temos alguns santos, né? Alguns irmãos que viveram a história, deixaram história, exemplos de vida, para que possamos segui-los, não é? E assim como eles, chegarmos até os céus. Este é o meu desejo e esperança, estar junto de Jesus Cristo, estar junto do Deus Pai, do Espírito Santo, e com esses santos irmãos, não é? Assim como outros que lá já estão. Hoje, dia 20 de julho, se é celebrado o dia de Santo Apolinário de Ravenna. Santo Apolinário de Ravenna, ele é venerado como o primeiro bispo de Ravenna na Itália. Segundo a antiga tradição da igreja, ele foi discípulo de São Pedro, que o enviou para anunciar o evangelho naquela região de Ravenna. Ao chegar lá, ele encontrou a população que ainda cultuava deuses pagãos, pregava, e assim ele começou a pregar com firmeza naquela cidade. Existem alguns relatos, ou muitos relatos antigos, que afirmam que Deus, através desse servo dele, realizou curas e outros milagres por meio de suas orações. E com isso, muitas pessoas abraçaram o cristianismo, abraçaram a fé cristã. Seu sucesso, se é que podemos usar esse termo, na evangelização, despertou, né, naquela região algumas hostilidades, né, por parte das autoridades e dos sacerdotes, então dos deuses pagãos. Então, São Apolinário, ele foi preso, e não foi uma vez, mas foi várias vezes, ele sofreu prisões, espancamentos, tortura e foi expulso da cidade. Mesmo assim, com tudo isso que ocorria com ele, ele retornava para continuar anunciando o evangelho, independente das questões ou da situação que sofria. No fim da sua vida, ele sofreu novas perseguições, como de outras vezes, e assim ele morre em consequência dos maus tratos recebidos por causa da fé que ele pregava e por amor ao santo evangelho e a dedicação que ele tinha em insistir, né, anunciando naquela região, para que visse, né, aquele povo se render a Cristo, ou fazer com que Cristo naquela região tornasse conhecido como o verdadeiro Deus e o verdadeiro Senhor. Por esta razão, ele é venerado como Marte. Seu túmulo em Ravenna tornou-se um importante local de peregrinação, e a famosa Basílica de Santo Apolinário foi construída em sua honra. Uma lição que podemos tirar disso, ou aprender com este santo de Deus que foi Marte, enfim, é que a fidelidade de Cristo, ela exige de cada um de nós perseverança, mesmo diante das perseguições. O Senhor nos deu uma ordenança, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Mas ele nunca disse que seria fácil, ao contrário, ele disse que assim como perseguiram o pastor, também iriam perseguir, né, os seus discípulos, as suas ovelhas, né, por causa da pregação do seu evangelho. Então, assim, louvado seja Deus pela vida dele, que possamos ter e manter essa fidelidade a anunciar o evangelho, independentemente de sermos compreendidos, independentemente se irão ou não aceitar, independentemente do que vão falar, do que vão fazer, o evangelho do reino precisa ser pregado, precisa ser anunciado, ainda que para isso venhamos sofrer, como sofreu São Apolinário, né? Santo Apolinário, no período em que ele viveu. Uma outra pessoa que é celebrada na igreja, em especial nas igrejas do Oriente,
nas 23 igrejas do Oriente, que também são romanas, estamos falando do profeta Elias, né? O profeta Elias que está na Bíblia, né? Ele viveu entre os séculos 9, entre o século 9 antes de Cristo, durante o reinado do rei Acabe, rei de Israel. Embora não seja um santo do Novo Testamento ou da história até então atual, ele é venerado, né, como eu já disse, pela igreja, em especial pelas igrejas, né, do Oriente, né, como um grande homem de Deus, e de fato foi. Naquela época o povo de Israel estava distante do Senhor, passando a adorar a Baal, influenciado até então pela esposa de Acabe, né, a rainha Jezabel, e Elias foi escolhido por Deus para chamar o povo ao arrependimento e à verdadeira convenção ao verdadeiro Deus e Senhor. Esse episódio, né, que ocorreu, acontece no Monte Carmelo, da onde surge em um outro momento, né, os carmelitas, enfim, já falei, eu acho, um pouco dessa história em outra oportunidade, em outro vídeo. E Elias, ele desafia os profetas de Baal para mostrar quem seria ou quem era o verdadeiro Deus. Enquanto os falsos profetas inutilmente, durante horas, chamavam por Baal, Elias fez uma simples oração e Deus enviou fogo do céu, consumindo todo o sacrifício, lambendo toda aquela água que havia no altar, não é? E assim o povo reconheceu que só havia um Senhor. Essa história está em 1 Reis, no capítulo 18, para aqueles que assim desejarem conhecer. Depois desse acontecimento, Elias foge da perseguição de Jezabel, e cansado, desanimado, ele foi fortalecido pelo anjo do Senhor, que Deus o havia enviado para o servir naquele momento, naquela situação. Mais tarde, ele teve encontro com o Senhor no Monte Horebe, não no vento forte, não é? nem em algum terremoto, mas em uma brisa suave, né, que o Senhor chega para ele, trazendo a ele calmaria. E de acordo com as santas e sagradas escrituras, a Bíblia e também a tradição, Elias não experimentou a morte como os demais homens. Ele foi levado ao céu em um carro, né, ou em uma carruagem de fogo, e séculos depois aparece ao lado de Moisés na transfiguração, não é? Em conversa com Jesus Cristo. Podemos ver isso nos evangelhos, especialmente nos 3 primeiros. A lição que podemos tirar com Elias é que confiar em Deus e permanecer fiel a Deus é algo que cada um de nós devemos ter, mesmo quando a maioria das pessoas que nós conhecemos segue outro caminho. Às vezes é sermos uma voz sozinha no deserto, mas se faz necessário nos mantermos firmes. Não é porque a multidão quer seguir outro caminho, quer seguir outro Deus, enfim, quer seguir outra fé, quer seguir outras ideias, vamos dizer assim, que nós precisamos segui-los, se nós de fato temos conosco a verdade e conhecemos a verdade. Então o profeta Elias nos dá esse grande exemplo. E também um exemplo de estarmos totalmente na dependência do Senhor, mas para aquilo que o Senhor quer de cada um de nós, independentemente do resultado das questões que venham ocorrer. O outro santo que hoje é venerado pela igreja é Santo Aurélio de Cartago. Santo Aurélio foi bispo de Cartago, né, no norte da África, entre o século 4 e século 5 depois de Cristo. Ele viveu numa época em que a igreja enfrentava muitas divisões e heresias, especialmente naquela região. Ele foi um grande amigo e colaborador de Santo Agostinho. Juntos os dois trabalharam para fortalecer a unidade da igreja, formar bons sacerdotes, combater doutrinas que ameaçavam a fé cristã até então. Em especial o donatismo e posteriormente o pelagionismo. Aurélio, o Santo Aurélio, ele presidiu diversos concílios em Cartago, nos quais foram tomadas decisões importantes para a disciplina da igreja e para a definição dos livros até então que compõem as Sagradas Escrituras em harmonia com a tradição apostólica. Ele
Em vida ele era reconhecido por sua humildade, prudência e dedicação ao povo de Deus. O seu governo pastoral ajudou a conciliar a igreja no norte da África durante um período de grandes desafios, né, para aquele momento. Uma lição que podemos tirar desse homem de Deus é que a verdadeira liderança ela une e se faz necessária unir firmeza na fé, ao mesmo tempo humildade e serviço ao próximo, mas principalmente ser firme, né? Ser firme concernente às Sagradas Escrituras, ser firme concernente à tradição, ser firme concernente aquilo que Deus quer de nós e assim sermos discípulos, né, e serviçais com humildade do próximo que até então deseja Cristo, que até então deseja caminhar com Cristo. E nós devemos, com firmeza, dedicação e disciplina, ajudar, auxiliar a conduzir este próximo a Jesus e também a defender a fé, né? E fazer com que todos permaneçam firmes, alicerçados na fé, que no nosso caso, né, a fé ela é de fato, não só simboliza a pessoa de Jesus Cristo, né, ressurreto. E esses três santos que nós assim estamos refletindo no dia de hoje, esses três homens com as suas histórias, eles nos dão testemunho e nos dá ensino nos dias de hoje, nos traz um ensino em alguns aspectos diferentes da vida cristã. Por exemplo, Santo Apolinário, ele nos inspira a coragem diante das perseguições. O profeta Elias nos ensina o zelo para a verdadeira fé e a confiança na ação de Deus. E Santo Aurélio, ele nos mostra a importância da unidade da igreja, da boa formação e também da fidelidade à doutrina. Cada um em seu tempo, eles responderam cada um generosamente ao chamado de Deus, nos deixando um exemplo que continua e precisa continuar a inspirar os cristãos nos dias de hoje, aonde muitos têm agido de forma diferente dos exemplos que estes homens de Deus deixaram para cada um de nós. Então, façamos uma profunda reflexão, analisemos, pensemos, repensemos a nossa fé e vamos juntos, meus irmãos, nos manter firmes e constantes na seara, não é, no serviço ao qual o Senhor nos chamou, e oremos a Deus para que tenhamos o mesmo espírito que esses homens tiveram e sejamos tão ativos, tão tementes e sejamos tão dependentes de Deus, independentemente das consequências, como estes homens foram, e que sejamos, né, luz, lâmpada, né, nas regiões de trevas. É isso que eu acredito que o Senhor quer de cada um de nós. Não sejamos frouxos, não sejamos medrosos, não sejamos covardes na caminhada, na batalha, na defesa do que acreditamos, na fé a qual nos foi ensinada. Vamos pelo contrário de tudo isso, não é? Vamos ser fortes, vamos ser resistentes e vamos sempre sermos dependentes do Santo Espírito de Deus e que esse Espírito nos conduza até a pessoa de Jesus Cristo, e tudo isso para a glória e louvor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá certo, meus irmãos? Assim despeço-me de todos. Um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo, se assim o Senhor nos permitir. Não esqueça, inscreva-se aí no canal Terço Filho de São José e nos acompanhe aqui no YouTube, nos acompanhe no canal do WhatsApp, nos acompanhe no Instagram, Terço Filhos de São José. E torne-se você também um filho de São José. E tudo isso, como eu já disse, repetido, sejamos todos, né, e vivamos todos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um forte abraço e um beijo no coração de cada um, em nome de Jesus Cristo. Viva Cristo Rei, salve Rainha Imaculada, e São José, rogai por nós. São José, valei-nos, e toda honra, toda glória, todo louvor pertence ao Pai das luzes, ao Deus Pai,
Filho e Espírito Santo.